Graça e paz seja com todos. Nós vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus. Queria compartilhar com você hoje sobre um pensamento, uma reflexão sobre coração e intelecto. Tá? Esse é o tema, o título da nossa reflexão de hoje. Vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, verso 25 em diante, que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: Que está escrito na lei? Como lês? E ele respondendo, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: Respondeste bem, faze isto e viverá. Vamos ficar até aqui. Esse texto que a gente leu é o início da parábola do bom samaritano. Eles começaram com esse diálogo, ou seja, um doutor da lei. Quando a Bíblia fala um doutor da lei, era um fariseu, uma pessoa do templo, que foi questionar Jesus. Eles viviam questionando Jesus, e ele questionou Jesus com relação à lei e com relação à vida eterna. Então Jesus repetiu para ele os mandamentos lá de Deuteronômio, do Velho Testamento. E eu não quero me deter na questão do bom samaritano, porque a parábola do bom samaritano ela fala do amor ao próximo. Mas esse versículo 27, que diz: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos deixar hoje o próximo, porque senão não vai dar tempo da gente falar. Isso nos remete a um pensamento. Existe uma discussão eterna entre os cristãos com relação ao coração, à alma e o intelecto. Alguns criticam os outros porque dizem que aquelas pessoas só servem a Deus ou só se relacionam com Deus por meio do seu intelecto e falta sentimento, falta coração. E por outro lado, os outros criticam aqueles que se relacionam com Deus só com o coração. E Jesus então aqui ele nos dá uma receita simples, que nós devemos amar ao Senhor, amar a Deus com tudo que a gente tem, com todas as nossas forças. Eu fui estudar sobre alma, espírito, mente, coração, e quando você começa a estudar sobre alma e espírito, existem várias interpretações, vários conceitos que não cabe a gente discutir aqui agora. Mas a gente pode dividir assim: a nossa relação com Deus, ela pode ser de duas formas, ou as duas formas que nós devemos nos relacionar com Deus é com o nosso interior, com alma, coração, sentimento e espírito, mas também com a nossa inteligência. Eu, por exemplo, acho que às vezes a pessoa ela se relaciona com Deus muito com o coração, mas sem entendimento. A Bíblia também fala sobre isso. A Bíblia fala assim que muitas vezes esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas também a Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor com entendimento. Porque as duas coisas juntas vão nos levar a nos relacionar da forma correta com Deus. Porque se eu me relacionar com Deus somente com as minhas emoções, com a minha alma, com o meu coração,
e não buscar o entendimento, o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, eu posso me tornar um extremista. E os extremos em lugar nenhum é bom, né? A gente precisa de balancear isso. Eu preciso de servir a Deus de todo o meu coração, isso é ótimo, né? Mas eu preciso de ter entendimento com aquilo que eu faço, porque senão, por exemplo, aqui ele diz que eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Então, a minha relação com Deus depende da minha relação com o próximo. Eu não posso desassociar as duas coisas. Eu tenho que equilibrar, buscar esse equilíbrio. Eu tenho que amar ao meu próximo e amar a Deus. Eu procuro agir dessa forma, que eu não preciso me preocupar tanto se eu amo a Deus. A minha preocupação maior é com o meu próximo. Porque se eu amar o meu próximo, eu vou estar fazendo a vontade de Deus. A preocupação é com o próximo. Às vezes a gente se preocupa tanto em amar a Deus e não nos preocupamos com o próximo. Então, ou seja, para eu me relacionar de uma forma correta com Deus, eu preciso de usar toda a minha alma, porque assim, se uma pessoa gosta de mim só com o coração, mas ela também não usa a inteligência dela para se relacionar comigo, a relação fica difícil. É aquela coisa que a pessoa diz que é muita emoção. Tem gente que prefere viver só de emoções. Mas a gente precisa de usar a razão. Então, por exemplo, nós estamos vivendo essa época aqui da epidemia do coronavírus. E há pessoas que acham que a ciência, a Bíblia fala que o aumento da ciência esfriaria o amor do homem. Mas a ciência, ela merece críticas, a gente pode criticar a ciência, mas não podemos descartar ela é útil, porque nós que cremos em Deus e fazemos orações para ser curado, nós sempre estamos recorrendo à ciência para sermos curados. Então eu não posso descartar a ciência e não posso descartar também a fé. Né? Aquela questão da fé e a razão, elas podem andar juntas, há quem diga que não. Mas elas podem andar juntas. A mesma questão é aqui. Se eu servir a Deus só com o meu coração, sem entendimento, eu posso cometer equívocos. Eu posso pecar contra Deus. Porque eu não estou usando tudo que eu tenho, toda a minha capacidade intelectual, espiritual, sentimental, para me relacionar com Deus. Então, por exemplo, quando uma relação entre homem e mulher, se uma pessoa se relaciona com outra só com a inteligência, pensando tipo no conforto, né, para não ficar sozinho ou coisa parecida, é uma relação capenga que pode não perdurar. Mas aquela pessoa também que é muito apaixonada e não usa a inteligência, a relação também pode ser prejudicada. Na nossa relação com Deus funciona mais ou menos assim. Se eu não tiver entendimento, eu não vou conseguir compreender os propósitos de Deus para a minha vida e para a vida dos outros. E se eu também quiser me relacionar com Deus só com o meu intelecto, a própria Bíblia diz que a mente humana, ela não consegue entender Deus. Não dá para, se você quiser compreender Deus só com o entendimento, você não consegue. Você tem que usar a alma, o espírito, o coração. Eu não vou entrar nesses detalhes de como a definição de alma, coração e espírito, que são muito parecidas, né? E dependendo da religião também isso muda, dependendo da cultura, da filosofia, tudo muda. Mas ou seja, eu tenho que me relacionar com Deus com todas as minhas emoções, com todo o meu amor e com toda a minha inteligência. Isso é difícil? Na prática, às vezes é muito difícil, porque na verdade nós não sabemos controlar muitas vezes as nossas emoções e também a questão da nossa inteligência. Às vezes a gente
não consegue buscar esse equilíbrio. Normalmente, quem é muito dado ao conhecimento, ao estudo, à ciência, ele às vezes fica meio que incrédulo, ele perde um pouco a sensibilidade. E quando a pessoa é muito sensível, às vezes ele também perde a sua capacidade de raciocinar, e aí então ele não vai ter uma relação perfeita com Deus. E a Bíblia diz que nós temos que buscar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu ame a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, com tudo aquilo. Eu tenho que me aplicar de todo o meu coração. Eu não posso me aplicar só em parte, porque senão a minha relação com Deus vai ser uma relação capenga. Então, se eu usar só meu intelecto para servir a Deus, eu posso estar sendo uma relação, ela pode se tornar uma relação interesseira. Ou seja, bom, minha inteligência diz que eu devo servir a Deus porque isso é bom para mim. Então, não é esse tipo de relação que Deus busca com a gente, porque a gente também, nós não gostamos que as pessoas tenham uma relação parcial, mas sim integral, né? Então, assim, nós precisamos servir a Deus de uma forma completa, de uma forma inteligente, mas também com as nossas emoções. Então, o nosso coração, a nossa mente, o nosso coração, o nosso intelecto, a nossa alma e a nossa inteligência devem estar a serviço de Deus. Bom, então que Deus te abençoe, que você possa meditar nesta palavra. Se você puder estudar mais sobre isso, estude, né? Eu não estou aqui querendo que você tenha isso como regra fundamental para a sua vida, mas é uma reflexão. Faça essa reflexão, tá bom? Hoje é Dia das Mães. Eu queria mandar um abraço para todas as mamães, que você possa estar gozando de saúde junto com a sua família. Que Deus abençoe você. Obrigado pelas mães. Eu sempre digo que se você quiser entender o amor de Deus, é só olhar para o amor de mãe. Porque o amor de mãe é o cuidado de Deus para as nossas vidas. Ninguém cuida melhor do ser humano do que a mãe, né? Então é uma representação do amor de Deus. Porque para uma mãe, o filho pode ser o pior, ela vai amar, porque só mãe tem essa capacidade, né? Então que Deus abençoe você, mamãe, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.